Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e também sobre toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui em mais um momento de ensinamento da Palavra de Deus, onde nós estaremos aqui estudando algumas lições bíblicas e hoje eu quero abordar um tema muito importante e nós vamos estar aprendendo dentro da Palavra de Deus como vencer as oposições à obra de Deus. Isso é para você que está engajado na obra de Deus, você que colocou no seu coração esse firme propósito de se empenhar na obra de Deus e fazer a obra de Deus. A gente sabe que é um trabalho muito difícil, é um trabalho honroso, é um trabalho abençoador, mas é muito difícil porque tudo aquilo que se relaciona às coisas de Deus, nós sabemos que quando começamos a fazer a obra de Deus, nós encontramos muitas oposições, muitos impedimentos. A começar pelo nosso arqui-inimigo, o nosso adversário, porque com certeza não é o desejo dele que nós venhamos fazer a obra de Deus, sabendo que é gratificante fazer a obra de Deus, é recompensador. Paulo escrevendo lá em 2 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele diz assim: portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, tem tradução que diz esforço, não é vão no Senhor. Então, por mais que seja sofrido, por mais que às vezes seja doloroso, nós fazermos a obra de Deus, com certeza Deus ele há de nos recompensar, principalmente com a vida eterna, principalmente com as recompensas espirituais em Cristo Jesus. Então, dentro dessa lição, nós vamos estar aqui aprendendo como vencer as oposições à obra de Deus, para que possamos estar de uma maneira melhor fazendo a obra de Deus com mais confiança e com mais ousadia no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Olha, nós como cristãos, nós devemos saber como vencer as oposições à obra de Deus, valendo-se de quê? Valendo-se das armas espirituais que o próprio Deus ele nos disponibilizou para que possamos assim fazer de uma forma excelente e melhor a obra de Deus. Faz parte da vida cristã, com certeza todos nós, se não passamos, estamos passando ou passaremos por isso, nós estaremos enfrentando as oposições à obra de Deus, mas nós vamos estar em todo o tempo vencendo-as pelo vigor e pelo poder do Espírito Santo. Satanás, ele é um inimigo já derrotado e ele se dedica de todas as formas a causar o maior problema possível enquanto ele se retira do campo de batalha. Mas a boa notícia que nós temos é o quê? Que diz lá em Romanos 8,37 que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, sendo assim, andar com Cristo também implica em sofrer as oposições daqueles que estão contra Cristo. Contudo, Deus ele não nos abandona à nossa própria sorte nessa batalha espiritual. Em Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo, nós temos em mãos tudo o que nós precisamos para enfrentar e vencer as oposições à obra de Deus. Em primeiro lugar, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz assim: ora, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Nós temos o Espírito Santo, que é um ser, um agente de Deus poderoso para poder nos fortalecer, nos dar graça, nos dar autoridade, nos revestir de poder, para que possamos enfrentar o inimigo e vencer em nome de Jesus. Nós temos também a palavra de Deus, que a Bíblia diz que ela mesma testifica de si, dizendo que ela é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, então ela é uma arma poderosa nas mãos de um crente
que sabe bem manejar a palavra da verdade para poder vencer os inimigos e os opositores à obra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós temos que entender também a realidade das oposições à obra de Deus. As oposições à obra de Deus, elas são uma realidade que a Bíblia ela não esconde. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que a Bíblia ela não procura esconder, ocultar esses empecilhos, esses impedimentos, esses infortúnios que vêm contra a obra de Deus, para se opor à obra de Deus. A Bíblia não procura de forma alguma omitir isso. Pelo contrário, a Bíblia deixa bem claro para nós, para quê? Para que nós aprendamos com as experiências de grandes homens e mulheres de Deus que fizeram a obra de Deus, foram confrontados, enfrentaram lutas e adversidades, e para que nós aprendamos com a experiência deles, em nome de Jesus, a vencer as oposições à obra de Deus que nós enfrentamos. Então nós precisamos entender isso. A Bíblia ela registra várias histórias que nos ensinam como lidar com as oposições à obra de Deus. E dentro desses personagens, dessas pessoas que estão inseridas no livro sagrado, que enfrentaram oposições à obra de Deus, mas venceram pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, eu quero destacar nesse estudo, nessa lição, eu quero destacar um homem que ele fez a diferença, ele foi chamado para fazer a obra de Deus, ele fez a diferença. Esse personagem é uma pessoa, sem dúvida, é um personagem emblemático, que é Neemias, aquele ali da reconstrução dos muros de Jerusalém, depois ali do exílio de Babilônia. Com certeza, a gente extrai da vida daquele grande homem de Deus, daquele obreiro, podemos assim dizer, daquele obreiro do Senhor, a gente adquire grandes experiências, traz para nós grandes lições de um homem que enfrentou muita oposição à obra que Deus confiou a ele, que foi a obra de reconstruir os muros de Jerusalém, os portões de Jerusalém. Foi uma tarefa muito difícil, porém ele não desanimou, porque ele confiou no Deus que havia lhe dado a responsabilidade de fazer aquela obra. Então ele foi vitorioso. Bom, Deus ele levantou Neemias, que naquele tempo era copeiro ali do rei persa, do rei Artaxerxes, para quê? Para liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém ali. E enquanto ele se empenhou nessa obra, o que ele fez? Ele teve que lidar com a intensa oposição que se levantou contra ele, realizando ali a obra de Deus em Jerusalém. Quando Neemias foi à cidade, ele encontrou o que ali? Quais foram os impedimentos que ele encontrou ali? Ele encontrou um povo extremamente desanimado. Ele encontrou um povo ali extremamente abatido, desiludido. Com certeza um povo que já havia perdido as esperanças de restauração ali de Jerusalém, dos muros daquela cidade, que outrora era uma cidade tão poderosa, outrora era uma cidade chamada Cidade Santa, Santuário de Deus, a ponto do salmista ali, no Salmo 42, dizia assim: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Mas aquela cidade havia sido desolada ali por uma palavra profética de Deus. Deus havia profetizado que ela ia passar por aquilo ali, devido também à rebeldia do povo, devido ao abandono do povo a Deus. O povo havia abandonado ali a vontade de Deus. Então incorreu em tudo aquela situação que a cidade enfrentou. Então Neemias, ele estava ali diante de um povo extremamente desanimado, um povo desiludido, sem esperanças. Que situação difícil. Imagina você e eu no lugar de Neemias. Será que nós realmente nos empenharíamos para fazer a obra? Porém, interessante, querido, que me chama a atenção é que Neemias ele tinha uma convicção muito grande de que Deus era com ele. Ora, querido, e fica aqui uma observação para mim e para você nesse momento, dentro dessa lição. Se Deus te chamou, Ele te capacita. Se Deus te chamou para fazer uma grande obra, se Deus te confiou uma grande responsabilidade de fazer a obra de Deus, meu querido, minha querida, não se preocupe. Deus é poderoso para te dar sabedoria, para te dar força. Deus é poderoso para entrar com tudo aquilo que é necessário
para que você possa fazer a obra de Deus com excelência. Apesar de o primeiro grupo de exilados ter retornado há décadas para Jerusalém, a cidade continuara desolada. O templo havia sido reconstruído sob a liderança de Zorobabel, mas os muros e os portões da cidade ainda estavam destruídos. Naquele tempo, só para você entender, os muros de uma cidade tinham uma importância muito grande. Por quê? Porque era basicamente o símbolo da força e da proteção da cidade. Por isso que, quando Neemias chegou disposto a colocar em prática a obra de reconstrução, o que aconteceu? Os povos vizinhos ali, eles fizeram uma grande oposição. Os inimigos do povo de Deus, eles se levantaram de uma forma avassaladora. Para quê? Para impedir a todo custo a obra do Senhor através de Neemias e o povo de Judá. Então a gente precisa entender essa verdade. Todas as vezes que nós nos levantamos para uma obra de reconstrução, para uma obra de restauração, de renovação na obra de Deus, buscando o aperfeiçoamento e o fortalecimento da obra de Deus, meu querido, se prepare, porque a batalha vai ser ferrenha. Se prepare, porque os inimigos vão se levantar. Mas não temas. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia diz que em todas as coisas, como eu disse aqui em Romanos 8,37, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Lá em 2 Coríntios capítulo 15, versículo 57, lá diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não temas, porque a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Bom, os adversários de Judá, especialmente motivados por dois personagens ali citados no texto, que são Sambalate e Tobias, eles fizeram de tudo para parar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Eles usaram as mais diversas estratégias para intimidar o povo. Então, fica aqui uma dica. Fiquemos atentos todas as vezes que nós nos levantemos para fazer a obra de Deus, principalmente uma obra de restauração, uma obra de edificação na obra de Deus. Você pode se preparar que Satanás, que os nossos inimigos vão usar todo tipo de estratégia para nos causar intimidação, para nos fazer desanimar, desistir da obra que Deus tem a realizar através de nós e em nós também. Os adversários ali de Neemias, eles levantaram falso testemunho, escarneceram e desprezaram a obra de Deus. Inclusive, eles pensavam que aquela obra era um simples empreendimento de judeus fracos. Está lá em Neemias capítulo 4, versículo 2. Por isso, eles julgavam ser impossível que Jerusalém renascesse daqueles montes de entulho e de pedras queimadas. Só que eles se enganaram, porque aqueles judeus que estavam ali juntamente com Neemias não eram judeus fracos. Eram judeus que estavam sendo liderados por um homem forte, por um homem decidido, por um homem que, acima de tudo, estava colocando a sua confiança em Deus. O que a Bíblia diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, querido, com certeza aquele povo era não fraco, mas era um povo forte, porque estava apoiado no poder do nome de Jesus. Como se não bastasse tudo isso, quando os adversários dos judeus perceberam que a obra de reconstrução continuava firme, o que eles fizeram? Eles ficaram tão irados que resolveram atacar Jerusalém. Lá em Neemias 4, verso 7, a gente vê isso. Nesse contexto, humanamente falando, a obra de restauração naquele lugar parecia impossível. Mas vamos aprender aqui com Neemias a como vencer as oposições à obra de Deus. Diante daquelas oposições ali à obra de Deus, o que Neemias fez? Em primeiro lugar, Neemias ele orou. Ele não confiou primeiro na força dos operários da obra e nem na sua experiência.
Mas antes ele fez o quê? Mas antes de tudo, ele recorreu ao dono da obra. Ele colocou seus olhos na soberania divina. Neemias, ele direcionou todo o povo a entender que a sua completa dependência estaria em Deus. E ele sabia que o grande Jeová Tsidkenu, que é o Senhor, a nossa justiça, ele jamais deixaria impune os pecados daqueles opositores da obra de Deus. Então, querido, coloque tudo diante do Senhor. Tem um hino da harpa cristã que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Foi isso que Neemias fez. Ele colocou nas mãos de Deus através da oração. Na forma como Neemias enfrentou as oposições à obra de Deus, nós também podemos perceber o quê? A harmonia que há entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Neemias, ele sabia que aquela obra era de quem? Aquela obra não era dele, aquela obra era de Deus e que ele estava no controle de tudo. Mas Neemias também entendia um outro princípio, que ele entendia que nos decretos de Deus, aquela geração havia sido escolhida para executar a obra, para realizar aquele propósito. Deus estava cumprindo o que ali? O seu propósito, apesar do homem, mas também através do homem. Ou seja, ele estava cumprindo ali através do homem, ou seja, apesar do homem, mas também estava através do homem. Ele estava cumprindo. Eu preciso entender uma coisa na minha vida e você também. Deus não depende de ninguém para fazer aquilo que lhe apraz. Entenda isso. Nunca, quando você for chamado para fazer a obra de Deus, nunca bata no peito e diga assim: a obra de Deus está sendo feita porque eu estou fazendo. Não, querido. Deus não depende de ninguém para fazer a sua obra. Ele pode precisar, mas se ele quiser, ele usa quem quer, quando quer, como quer, da maneira que ele quiser. Nós não temos mérito nenhum especial que possa nos fazer insubstituíveis na obra de Deus. Entenda isso. Deus pode fazer através do homem, mas aquele homem ou aquela mulher que esteja disposto com humildade a fazer a obra de Deus. Nunca pense que as coisas estão acontecendo na obra de Deus porque você está fazendo. Não. Porque o Senhor te confiou a responsabilidade de fazer. E confiando a responsabilidade de você fazer a obra de Deus, Ele vai te capacitar, Ele vai te sustentar e Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Dentro dessa situação, por isso então, Neemias enfrentou aquela oposição à obra de Deus com oração e com mais o quê? Com ação. Ele não ficou parado esperando que algum evento sobrenatural acontecesse, mas o texto diz que ele agiu quando foi necessário. Ele orou enquanto organizou o povo para proteger Jerusalém contra os ataques dos adversários. E agiu quando foi necessário também agir. Lá em Neemias, no capítulo 4, do versículo 9 ao 23, você vai ver essa passagem. Então, foi através da oração e da ação do povo que Deus frustrou os desígnios dos inimigos ali de Jerusalém. Lá em Neemias 4, verso 15, fala sobre isso. Essa é uma lição que muitas vezes nós precisamos relembrar. A obra, ela é de Deus, mas nela não há espaço para ociosidade. É Deus quem peleja por seu povo. Mas isso não significa que devemos nos ausentar da batalha. Neemias 4, versículos 19 e 20 fala sobre isso. Então a gente precisa entender isso. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Se Deus nos chamou para fazer a obra, automaticamente Ele vai nos direcionar para poder fazer a obra. Lembra de Josué, diante ali da vitória iminente sobre Jericó? Qual foi a direção que Deus deu para Josué? Ele disse para ele: Josué, pega o povo, pega os sacerdotes, reúna, rodeie 7 vezes as muralhas ali. No último dia, bota o povo para gritar e as muralhas vão cair. Ora, a ação poderosa foi de Deus, mas a atitude
de fazer acontecer ali, a disposição foi de Josué. Deus despertou Josué para que Josué despertasse o povo para fazer alguma coisa ali. É lógico que a glória é de Deus, porque ele usa quem quer e como quer. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por último, nós como cristãos, nós precisamos entender que para vencer as oposições à obra de Deus, nós precisamos estar atentos ao quê? Às estratégias astutas dos inimigos. Nem sempre os adversários da obra de Deus vão empreender um ataque direto e explícito. Muitas vezes, há toda uma artimanha dissimulada. O apóstolo Paulo, ele adverte a nós cristãos contra o quê? Lá em Efésios 6:11, contra as astutas ciladas do diabo. E explica que a única maneira de permanecermos firmes contra elas é estando revestidos de toda a armadura de Deus. Precisamos entender isso. Quando os inimigos da obra do Senhor, no tempo ali de Neemias, viram que não seria possível parar a reconstrução com um ataque direto, o que eles fizeram? Eles tentaram fazer com que Neemias se reunisse com eles. Ou seja, ficaram mandando recados, insistindo para que Neemias descesse ali da reconstrução dos muros para encontrar com eles. Eles insistiram repetidas vezes nisso. Mas qual foi a resposta de Neemias? Ela sempre foi a mesma. Eu estou fazendo a grande obra e não posso descer até vocês. Neemias capítulo 6, versículo 3. Ora, meu querido, sempre vai surgir oposições, sempre vai surgir distrações, sempre vai surgir sutis situações para nos fazer parar de fazer a obra de Deus. O inimigo pode usar pessoas, pode usar situações, circunstâncias, mas nós precisamos estar atentos e não podemos de forma alguma parar. Sabe por quê? Porque como Neemias disse, a obra que Deus confiou a nós é uma grande obra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para nós enfrentarmos as oposições à obra de Deus, nós que servimos a Deus precisamos ficar firmes nos nossos lugares. Nós precisamos entender que na nossa ocupação não há oportunidade para diálogo com o inimigo, distrações com o inimigo. A astúcia dos opositores ali no tempo de Neemias foi tão grande que eles chegaram a subornar quem? Profetas para induzir Neemias ao pecado. Mas os crentes fiéis, eles sabem que em Deus eles encontram o auxílio necessário para que não venham cair em tentação. Mateus capítulo 6, versículo 13. Neemias era um crente assim. Deus o fortaleceu, Deus o guardou e ele conseguiu vencer as oposições à obra de Deus e concluir com maestria, para a glória de Deus, aquela tarefa sublime que Deus havia lhe confiado. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender isso na nossa vida. Qual a conclusão, então, que nós tiramos disso? Meu querido, minha querida, Deus chamou a cada um de nós para fazermos a obra de Deus. Ninguém está nesse mundo por acaso. Nós somos chamados para a glória de Deus. Paulo disse que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus nos chamou para fazer tudo para a glória dele. Então, querido, Deus te chamou por um propósito. Deus te chamou para uma tarefa. Deus te chamou, quer no ministério, quer em qualquer outra ocupação na obra de Deus. Entenda uma coisa aqui na conclusão dessa lição. Você vai encontrar oposições, pessoas vão se levantar contra você. No âmbito espiritual, inimigos espirituais vão se levantar contra você, até porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 6 ali que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, se você está engajado na obra, Deus te chamou para fazer a obra de Deus, independente se você tem uma chamada ministerial, porque a gente precisa entender uma coisa também. Deus não chamou todo mundo para pastor.
Deus não chamou todo mundo para missionário, para missionária, para diácono, para evangelista, para presbítero, para um cargo eclesiástico, não. Os maiores chamados de Deus não implicaram em posições eclesiásticas. Lembra de Samuel? Deus chamou Samuel como uma criança para ser profeta, para ser um anunciador da sua vontade, da sua palavra. Deus chamou Elias, que foi um grande profeta do Senhor, um moço humilde, vou falar num português simples, chamado lá na roça de Tisbe, foi tirado de um lugar que não tinha nem colocação geográfica direito, mas foi usado poderosamente nas mãos do Senhor. Deus, ele não tem preocupação com posição eclesiástica. Deus quer te usar da maneira mais simples ou da maneira mais exaltada, mas o importante é que Deus quer te usar para a glória dele, para fazer a obra de Deus. Então, querido, aprenda com Neemias, aprendamos com esse grande homem de Deus a fazer a obra de Deus, confiando no Senhor, não se deixando levar pelos impedimentos que vão surgir, mas confiando e sabendo que fiel é aquele que chamou e que fez a promessa de vitória. Amém? Deus abençoe sua vida através dessa lição, Deus abençoe a nossa vida. Um grande abraço para você, fique na paz e breve nós teremos mais uma lição aí da palavra de Deus para a gente estar aprendendo em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço para você, fique na paz.